Não era planejado, né, de conta assim, mas, puxa, estou muito feliz mesmo de ter vocês aqui, tá? Privilégio grande. E a gente queria falar um pouquinho sobre esse versículo que está lá em Hebreus, né? Fala a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, que é a definição de fé que ele apresenta na Bíblia, né? Está lá em Hebreus. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje vai girar um pouco em torno disso assim, né? Assim, acho que é como a nossa vida, a vida de todos nós gira em torno da fé, né? Que a gente, assim, não tem muita certeza, né, das coisas que estão acontecendo na Alemanha, que vai acontecer, mas uma certeza a gente tem, Deus está com a gente, né? Então, é mais ou menos isso que a gente queria conversar hoje, tá? E aí, vamos dividir a fala em duas partes. Primeiro, eu vou contar um pouquinho o que tem acontecido na Alemanha, nesses quase 2 anos nossos lá, e depois vou falar um pouquinho sobre essa palavra galardão que tem me tocado bastante assim na Bíblia. A Alemanha tem 83 milhões de habitantes e 83 milhões de policiais. Então, um amigo meu fala, dentro de cada alemão tem um policial enrustido. Então a gente está numa região que tem bastante alemãozada, aí vocês devem saber um pouco do que eu estou falando, né? Eu estou mostrando aqui que a Marina, essa nossa filha mais velha, tem 16 anos, e ela foi correr, esse aqui é um caminhozinho de correr e que também se pode andar de bicicleta, uma ciclovia, e às vezes passa assim por meio de umas florestas, né? Um negócio assim meio deserto, né? Ela quis ir lá sozinha, né? A gente assim, poxa, mas não, será, né? Será que não tem perigo, né? E assim e tal. E um dia eu vou também rolar bastante, né? Um dia eu vi um carro, não foi um carro, foi uma moto de polícia passando lá. Eu falei, então é um lugar seguro, porque acho que, né, se alguém tem alguma má intenção nesse lugar, sabe que está meio vigiado, né? Assim, não é um lugar totalmente assim, né? Isso aí me trouxe a ideia assim do que acontece em relação a gente e Deus, né? Que Deus também está sabendo do que está acontecendo nas nossas vidas, está de olho, né? Está cuidando, né? Então, antes de conhecer Jesus, esse pensamento me assustava um pouco assim, né? Porque eu queria às vezes fazer alguma coisa que eu não queria que Deus visse, né? Mas depois que a gente começa a conhecer Ele, a gente saber que Ele é bom, né? Essa frase aqui, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, é a frase de um filme, né? Deus não está morto, ele usa bastante nesse filme essa frase. Então você saber assim que Deus é bom e que Ele está sempre de olho na gente, cuidando, nossa, dá pra gente um descanso, né? Então foi o que eu senti em relação à Marina, de ir lá nesse lugar correr, né? E também a nossa vida na Alemanha, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. A gente está nesse quase 2 anos, que a gente foi para lá em setembro de 2021, né? Para quem não nos conhece, eu sou engenheiro mecânico e nos últimos anos fui professor do IFSC, do Instituto Federal de Santa Catarina, até 2021. Em 2021, então, eu pedi uma licença. E essa licença pode ficar até 6 anos afastado. Então estamos nessa fase assim, vivendo lá como tempo integral. E estamos então num processo de adaptação ainda. E esse pessoalzinho de cabelo branco sempre me dizia assim, não, 1 ano é pouco tempo e tal. Depois 2 anos, né, começa as coisas a acontecer. E eu sempre pensava assim, não, que é isso? 1 mês já, né? Todo mundo adaptado. E olha, então a gente está quase 2 anos lá e isso está ficando bem mais claro agora, desculpa não ter ouvido antes. A Suzana, ela está fazendo um curso de alemão, fez um curso de alemão, já concluiu e agora está na fase prática, né? Praticando bastante. Tem uma vizinha nossa lá, vou mostrar foto aqui, uma família da Rússia que chegou mais ou menos junto com a gente e elas se dão super bem. E elas conversam, né, e se entendem e fluem. Do nosso jeito, assim, né, com bastante erro, mas pelo menos dá pra se comunicar. Igual das crianças pequenas, eu falo. Mas vai. A Marina está com 16, o ano letivo começa no meio do ano lá, né? Então agora quando a gente voltar depois das férias, já começa o 2º ano do ensino médio, depois só mais o 3º e a faculdade, né? Então já está na reta final aí. Esforçando bastante com o idioma, aprendeu, chegou lá, se deparou com química, biologia, matérias que ela nunca tinha tido, né, e ela teve que aprender em alemão. Não foi nada fácil,
né? Mas ela se esforçou bastante e está super bem. A Helena está com 13, ela também foi aprovada em todas as matérias, né? As duas, né, cada uma tem um jeito, cada uma tem uma expectativa em relação à escola, né? E as expectativas das duas estão sendo atendidas, né? Então a Helena foi aprovada em tudo, né? Que é algo muito impressionante, assim. E ela sente bastante saudade do Brasil, está matando a saudade agora, já viu as amigas ali no Arroio, né? Então é essa fase agora de férias. O Davi, ele está aprendendo alemão como um alemão, porque o processo de alfabetização começa no primeiro ano. E ele está lá desde o primeiro ano, então está aprendendo bem. E a gente viveu por 3 vezes a saída do melhor amigo dele da escola. A gente chegou lá, um mês, o melhor amigo, aquele que ele se aproximou, assim, que deu uma liga, que era um que falava espanhol, era do Peru, saiu. Aí ele se aproximou de um outro, um indiano. Fez bastante amizade, a gente fez amizade com a família, vou mostrar foto também. E aí eles se mudaram de cidade e tiveram que trocar de escola, saiu. Aí se aproximou de um outro indiano, que agora esses aí vão voltar para a Índia. Então, aí quando a gente soube, eles falaram pra gente antes de avisar a escola nada. Aí a gente começou a orar, né? E aí, nossa, foi muito legal ver o que aconteceu, assim. Quantos amigos novos ele fez, assim, nessa fase que pela terceira vez aconteceu isso. Foi muito legal, muito bom. E eu sigo aí aprendendo com os alemães, e o que eu digo assim, eu peço bastante paciência por causa disso que eu falei dos 2 anos, né? Que às vezes eu penso assim, já estamos 2 anos na Alemanha, né? Parece bastante tempo, né? E às vezes eu penso assim, a gente está só há 2 anos. Então eu sempre peço paciência, né, para olhar por essa perspectiva, né? De que realmente o tempo de adaptação é diferente, né? Esse aqui foi que eu ouvi, a minha mãe falou esses dias, e antes disso eu tinha ouvido uma amiga falar, né, que os 5 dedos da mão são todos diferentes, né? Então eu vejo nós 5 aqui assim também, né? Todos bem diferentes, né? Cada um com uma necessidade diferente, com um tempo diferente, né? Com as suas vontades. É importante a gente aprender a observar bem isso. Olha, assim, eu queria deixar bem à vontade, assim, qualquer momento que alguém quiser comentar, tá? Não precisa esperar terminar, eu acho, assim. Pode ser? Também à vontade, tá bom? Nesses quase 2 anos de alemão, então, o que a gente tem percebido, né? Deus movimentando, assim, com a nossa presença lá, né? Eu queria falar do assunto, assim, de nações, né? Então, assim, a gente tem experimentado lá, conhecer pessoas de vários lugares do mundo, assim, né? Uma coisa que a gente não experimentou aqui. Talvez, assim, em cidades maiores do Brasil tenha essa experiência, né? Mas a gente tem, por exemplo, essa família da Índia, esse que é o melhor amigo do Davi, né? O segundo melhor. A gente tem feito uma amizade muito legal com eles, a gente tem trocado ideias sobre fé. Eles são do hinduísmo, né? E ela bem mais do que ele. Ele mais assim, sou muito legal. Então a gente tem batido papo, assim, sobre fé, e um dia eu convidei ele pra gente ler a Bíblia juntos. E ele topou, aí eu estava indo para casa dele, aí cheguei lá e eles são assim muito de servir, impressionante assim, não sei se são todos da Índia, mas essa família, a gente cheguei lá, ele começou a servir, não, põe seu carro aqui, então pega água aqui, não sei o que e tal, e aí o tempo passando, foi bom. não lemos da Bíblia. A Suzana fala assim, acho que ele gosta tanto de você que ele não quer dizer não, né? Mas, não sei, falar em água, ele fala não servir. Eu acho assim que ainda vai acontecer, né? O tempo aí, né? Então, estamos aguardando, orando, a gente ora bastante por eles e vamos ver o que acontece aí. A gente vê que tem uma resistência, né? Mas ao mesmo tempo ele não se afasta, ele gosta assim, de estar junto. Então, Deus vai fazendo. Aí também essa família da Rússia que a gente comentou, a Maria, que conversa bastante com a Suzana. Eles tinham 3 filhos da mesma idade que os nossos e tiveram mais um agora recentemente, estão com 4. Então deu bastante certo, assim, né? Brincam bastante juntos até. Eles são do mesmo andar. Do mesmo andar, assim, o corredor é praticamente uma ligação, assim, dos apartamentos, Porta né? aberta. Inclusive ficaram com a nossa chave. Um dia ela mandou uma mensagem, estou aqui, que saudade de você, mandou mensagem para a Suzana.
Ela disse que estava muito triste porque queria que a gente pudesse conversar assim com a nossa língua materna, porque a gente conversa, mas às vezes eu quero explicar uma coisa e não consigo, às vezes ela não consegue, fica aquela coisa, né? Daí ela falou assim, mas eu te amo mesmo assim. E a gente tem feito uma boa amizade também, às vezes conversa sobre fé. Aqui foi no Natal, a gente convidou eles para passar o Natal com a gente. Aí a gente passou um filmezinho sobre Jesus, porque assim, eles são ateus e não conhecem praticamente nada, assim, né? Às vezes a gente estava lá na mesa conversando assim com outros amigos e aí a gente falou a palavra lá Espírito Santo. Aí o menino, né, ele chegou e falou, o que é Espírito Santo? Ele perguntou assim, sabe? Eu vou lá e explico, né? Outro dia eles viram lá uma Bíblia nossa lá em cima do sofá, assim, ele falou, o que é isso aqui e tal? Eu falei, isso aqui é a Bíblia, né? Sabe? Então é assim, não tem contato, né? Então a gente tem aí se aproximado e o idioma ainda tem sido uma barreira, né? Eles estão aprendendo também. Então quando a gente começa a conversar, né, às vezes do nível mais profundo, aí não avança, né? Então estamos deixando assim tempo e vamos ver, né, que Deus abre aí. Mas a amizade tem sido bem interessante. E com as crianças também, né? A gente tem uma amizade boa também. Mais a pequena por a vida. Como? Mas a menina da idade do Davi vai bastante lá brincar. Vão juntos para a escola todo dia, quase. Ainda no assunto de nações, uma história que eu já contei, talvez algum de vocês já tenham ouvido, que da minha sacada do apartamento lá, eu estava fazendo churrasquinho e tal. E aí esse rapaz aqui, o Simeão, apareceu lá num prédio do lado, ficou olhando, eu comecei a conversar com ele. Um dia a gente precisa marcar alguma coisa e tal, só aquela conversa assim de janela. Aí uns 3 meses depois ele apareceu, eu estava de novo fazendo churrasquinho, não que eu faça churrasco a cada 3 meses, sabe? Os outros aí nesse meio tempo. Aí ele, conversamos de novo, precisamos marcar tal, ele falou, eu estou indo embora. Eu falei, nossa, não vai dar então, desisti, não vai dar, né? Aí naquela última semana dele, foi impressionante assim, as coisas que foram acontecendo. A gente se trombou na rua, que a gente nunca tinha acontecido isso. E aí um dia antes de ele ir, ele me chamou, fui lá no apartamento dele, a gente fez umas coisas juntos, ele ganhou tempo, e aí sobrou tempo pra ele lá em casa, ele fez um almoço pra gente, aí terminou o almoço assim, tô resumindo, porque é bem bacana a história. Depois do almoço ele falou assim, vamos ler a Bíblia? Aí eu falei, vamos. Sentamos lá na sala, ficamos 3 horas. Eu já tinha comentado, né? Ele falou, o que você faz aqui e tal, eu expliquei um pouco pra ele, assim, né, ele olhou assim. Ele não gostou, né? Mas gostou, né? Falou, que legal, tal, eu queria também ler a Bíblia, assim, foi bem bacana. E aí ele voltou para a Bulgária, e aí eu fui visitar ele na Bulgária. Então isso aqui é na casa dele, com os amigos dele lá. E a gente foi um final de semana, assim, bem intensivo, e aproximei ele com outras pessoas que a gente tinha contato, assim, através da turma. E ele segue lá. Aí ele veio visitar a gente na Alemanha, então essa aqui é uma reunião que a gente tem com um grupinho lá em casa, e ele participou, e pela primeira vez ele viu isso, sabe, isso que a gente tem. Vamos sentar em casa, vamos ler a Bíblia, né, vamos fazer um lanchinho, ou isso que a gente está fazendo aqui hoje à noite. Ele não conhecia isso, e ele curtiu bastante, gostou bastante, e está bem animado, assim, de aprender e levar isso adiante, assim. Está muito legal ver isso acontecendo. Então você vê, né? Índia, Rússia, Bulgária, ela ali a Alemanha, né? Aqui é o Gabriel, eu sou o corredor, né? E um dia eu levei a Helena lá no lugar onde o pessoal corre para fazer treino de corrida e fiquei esperando lá o treino acabar. Era novembro, nossa, quase morri de frio, né? Falei, não, a próxima vez eu tenho que fazer alguma coisa também. Aí da outra vez fui preparado com roupa de corrida, cheguei lá, uns 10 caras assim, foram correr. Eu cheguei, posso correr com vocês? Comecei a conversar com eles. E aí o Gabriel estava no meio deles ali. Então são jovens assim que estão estudando, né, e são atletas. A gente passou um ano assim fazendo amizade, e aí vai conversando, né, tendo umas conversas boas, conversas sobre fé e tudo, entra na Bíblia. E aí a gente começou a ler junto. Ele vai lá em casa e a gente lê junto. E bem no começo assim, aí a mãe dele leva ele lá, ele é jovem, ele tem 18. Aí a mãe dele leva ele lá em casa, aí outro dia eu falei, vou lá conhecer sua mãe. Aí a gente foi no carro, e depois, uma semana depois, assim, era o aniversário dela, ela me convidou para o aniversário dela. Então esse aqui é o aniversário dela, com os amigos deles, na casa dele, assim, né? Então,
foi muito legal estar lá, assim, né, no ambiente alemão, assim. E eles gostam bastante do que a gente faz, os pais, assim, apoiam bastante. Então, estou bem animado. Ele já começou a comentar, de chamar um amigo, tá? Então, estou bem animado em ver o que isso pode acontecer, através do esporte aí, né? E outra coisa também que tem acontecido bastante são os brasileiros na Alemanha, né? A gente não planejou, né? Então, assim, que eu comecei a fala de hoje, né? A fé, né? A gente não sabe muito bem que direção que vai tomar, mas o André Nelson é um amigo nosso da turma de Campinas. Alguns de vocês conhecem. Ele me apresentou o Bruno, que é um sobrinho afilhado dele, que ia fazer um ano de intercâmbio lá na Alemanha. Que tá aí, né? É. Tá. E a Isabela também, o Bruno tá aqui. O Bruno tá aqui, né? E a Isabela também foi, né? E aí então o Bruno, ele me apresentou o João. O João tá aqui na foto também. Então são estudantes de engenharia, a maioria da USP, mas tem também alguns de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, eu não conheci ninguém ainda. Não. Eu acho que é um programa muito forte que a USP tem com essa cidade nossa lá, que é Aachen, na Alemanha. E aí o João, né, o Bruno me apresentou o João, e o João começou a trazer um monte de gente. Começou trazendo, a gente começou assim marcando, vamos fazer uma feijoadinha, né? Aí o Bruno, posso trazer mais um? Aí chegava no dia, ele, tô levando mais 2, tá? Pode ir, bora. Aí ia trazendo o pessoal, e a gente se encontrou 2 vezes para fazer uma feijoadinha, e o Bruno e o João já liam a Bíblia assim com a gente, nesse grupinho lá em alemão, e os outros não. Aí eu falei pro João, João, vamos fazer mais um, mas vamos combinar para ler a Bíblia. Você avisa eles? Tudo o João e eles, né? Avisa eles lá e tal, beleza. Aí eles foram, aí eu falei, não vai vir ninguém, né? Veio um monte de novo. Beleza. Aí era assim, era às 9 da noite ia ter o jogo da Champions League que a gente ia assistir. E a gente, vamos se encontrar às 6, fazer um churrasquinho até às 7, 8. E aí às 8 a gente faz o estudo. Começa a ler a Bíblia. E aí foi dando 8, né? E assim, aquela roda, o pessoal conversando, tomando cerveja. E assim, vocês não vão ler a Bíblia e tal. Aí eu, como é que eu faço, né? Aí eu cheguei no João, vamos avisar o pessoal aí. Ele falou, você quer que eu chame eles? Ô pessoal, vamos ler a Bíblia aí. Resolvido. Beleza. Aí foi muito bom, gente, foi muito bom. Assim, é um negócio que não é regular, porque eles estão lá por um ano. A gente não consegue assim fazer regular. Falei, o que eu vou fazer com eles? Eles viajam bastante? Eles viajam, eu já fui intercambista também, eu sei, você está lá, a Europa é tudo perto, você quer conhecer. Então, vai ser irregular mesmo, assim, né? Mas o que eu vou fazer? Fiquei pensando, preparar um estudo e tal. Parece que Deus me falou assim, Fábio, lê a Bíblia com eles, abre João lá, né? Então, aí foi isso que eu fiz. Eu projetei na tela, eles não tinham Bíblia, né? Projetei lá e comecei a ler João com eles. Primeiro encontro, a gente leu até o versículo 5, conversamos bastante. Depois do estudo, alguns vieram conversar, que legal, tal. Nunca tinham visto assim, dessa forma, né? Como a gente faz assim. E aí depois disso, já fizemos mais 2. E aí eu fui seguindo ali, no segundo encontro eu li o capítulo 3, eu pulei o capítulo 3. E depois no terceiro encontro, ali eu fiquei no 3,16 ali. Então assim, né? Umas pinceladas, e a ideia é assim que seja uma semente, porque agora eles voltam, eles passam um ano e voltam para São Paulo. E isso foi interessante também. Quando a gente estava se preparando para ir para a Alemanha, aí o pessoal do Brasil falou, mas por que vocês não ficam no Brasil? A gente, vamos dar uma olhada, né? Dar uma volta pelo Brasil, tudo. Inclusive, por exemplo, surgiu o convite para a gente ir para São Paulo, né? A gente queria que vocês pudessem ir em São Paulo, quem sabe, né? Fazer um trabalho lá com os estudantes, né? Aí a gente não foi, né? Porque a gente sentiu Deus chamando a gente nesse momento para a Alemanha. Mas olha, fiquei impressionado de ver assim como o trabalho em São Paulo pode acontecer através disso também. Então a gente tem bastante contato com o pessoal de São Paulo e uns já começaram a voltar, né? E eles vão todos voltar para lá. Vamos ver como é que vai seguir isso aí. Estamos muito animados. E não só assim esse trabalho que é só com os brasileiros, mas aí acaba misturando com o alemão, porque alguns deles, eles estudam lá a faculdade inteira, não são intercambistas, né? Então nessa foto aqui a gente tem 2, o Ivan e o Tomás, que eles estudam a graduação inteira lá.
eles se envolvem com os intercambistas, né? Deu uma liga boa esse ano foi muito legal. Eles disseram, ano passado não foi assim, mas esse ano foi e a gente está vendo já como é que vai ser o próximo, né? Porque de certo, os próximos já vão dizer, tem um pessoal lá e tal, né? E vamos ver o que vai acontecer. Mas esses que estudam a graduação inteira vão ficando. Os outros vão, os intercambistas vão e eles ficam. E a gente integrou eles, porque eles falam bem alemão, com o nosso grupo de estudantes que é em alemão, de 2 cidades, que é Aachen, a cidade que a gente está, e Bonn, que é uma cidade perto. Então a gente se encontra aqui, foi no churrasco, na casa do Ivan, que é brasileiro, a família toda é brasileira, e a gente chamou os estudantes também alemães. Então tem essa possibilidade também, né, de integração com os alemães. E outra coisa também, ainda com brasileiro, é os brasileiros ou latinos, né, que estão aí pela Europa. A gente fez esse ano um encontro na Páscoa com 27 pessoas e alguns vocês conhecem aqui, né? Tem a Claudinha tá aqui, né? E outros talvez vocês não conheçam, mas por exemplo o Juan, ele estudou a Bíblia com o Almir e com o Douglas em Campinas em 2000, um pouco ali, e agora mora em Bruxelas com a família. E tem outros, situação parecida. Eu fiz uma lista, eu listei 110 pessoas, que a gente está muito animado para fazer um encontro ano que vem. Porque, assim, aconteceu comigo isso. Assim, quando eu estava em Floripa, eu estudei em Floripa o mestrado, e lá que eu conheci a turma. Né? O Almir, que esteve aqui faz pouco tempo, né, me convidou para ler a Bíblia. E aí eu comecei a conhecer a turma, e quando eu terminei o mestrado, eu tive, né, que sair de Florianópolis. E aí eu fui para Pomerode, e aí não tinha ninguém lá da turma, né? Então eu vejo que acontece muita gente assim, né, que o pessoal conhece a turma numa cidade onde tem um grupo, e às vezes vai para uma outra que não tem, né? E aí às vezes pensa, mas não tem ninguém das turmas lá. Eu falo, claro que tem, agora tem. Então onde a gente estiver, né, onde cada um de nós estiver, vai ter alguém, né? Então assim, a ideia desse encontro é animar o pessoal assim, né? Tem gente aí nessa cidade, né? Ver se eles juntam com os vizinhos e começa a ser um negócio bacana. A gente tem experimentado algo muito parecido com isso aqui, que a gente chama de noite aberta, que foi inspirado no modelo Domingão, que tinha aí, né, que o pessoal aí conhece, na turma, né, que o pessoal se encontrava nos domingos, fazia um churrasco, jogava bola e lia a Bíblia. Então a gente tem feito isso assim, a cada 2 meses a gente chama alguém para abrir algum assunto e convida pessoas novas para ter um primeiro contato assim. E a primeira vez que isso aconteceu foi quando o Almir estava lá, ele passou o ano novo com a gente. Então foi esse encontro aqui, né? Aqui está o Almir, a Mitzi, o Lucas e o Pedro. O Felipe não estava. E foi parecido com esse dia aqui também, que foi espontâneo assim. A gente, daqui a 2 semanas, né, vamos fazer uma reunião. E assim, o Almir ficou bem admirado que para o alemão, de fazer assim, marcar algo assim, só com 2 semanas de antecedência, ele ficou surpreso do pessoal ter aparecido, né? E acho que pra gente é mais natural, assim, né? Foi espontâneo também, né? A reunião de hoje assim, mas nem tanto. Depois foram acontecendo outras e vamos fazendo isso aí, vamos ver o que vai, né, acontecendo aí. O assunto de casa, né, a gente também assim, tem colocado, né, em oração. A gente tem bastante vontade de morar numa casa. A gente mora num apartamento que tem um espaço limitado, né? Então aqui, né, a mesa enche, né, o pessoal não consegue se movimentar. No verão facilita que a gente consegue fazer alguma coisa fora, mas a Alemanha tem esse problema de clima, né? Até quando eu comecei a conversar com o pessoal na universidade, convidar assim para ler a Bíblia, né? Porque com o Almir a gente fez um banquinho lá na UFSC, né? Eu não consigo fazer isso no inverno lá. E onde que eu vou sentar? Então tem essa diferença, né? E assim, então a gente tem colocado isso em oração, né? Pra ver. Por enquanto a gente tem feito o que dá para fazer com o que a gente tem no nosso espaço. Tá? Então assim, é uma visão geral de um pouco assim do que tem acontecido lá nesses 2 anos aí, tá? Agora eu vou seguir então para essa parte que é como se fosse um estudozinho para a gente entrar um pouquinho nas escrituras, tá? Não sei se todo mundo está com a Bíblia aí, mas vamos mostrar alguns versículos, a gente conversa um pouquinho.
Depois no final abre aí para um bate-papo, tá? Então, galardão, ela aparece lá, ela aparece em alguns lugares da Bíblia, né? Mas em Hebreus 11:6 aparece a palavra galardoador. E é o único lugar que ela aparece no Novo Testamento, acho que é na Bíblia, aliás, galardoador. Né? Aí eu olhei lá, fui olhar, tem uns materiais que você consegue olhar o idioma original, né? Então eu olhei o grego e vi que ela só tinha essa ocorrência aí, né? Na versão que eu uso, que é a Almeida Revista Atualizada, né, aparece galardoador. Nas versões mais novas, que é NVI, NVT, ele traz assim, aquele que recebe a recompensa. Quem recebe a recompensa. Então, quem dá a recompensa, Deus é o galardoador, é o que dá a recompensa. Né? Então, não tem uma palavra assim para quem dá a recompensa, né? E aí as traduções mais antigas traduziam como galardoador, uma palavra que a gente não usa, né? Galardoador, né? Não sei nem falar direito, mas é isso aí. Aí eu pensei assim, o que é então o galardão? Aí fui procurar o que é o galardão. E aí o galardão aparece, eu fui lá no Antigo Testamento, né? Tinha 28 ocorrências. E aí a primeira delas é aquela que a gente gosta muito, né? Que é em Gênesis 15:1, quando Deus aparece para Abraão, né? E diz, depois desses acontecimentos, então, depois de Deus ter chamado Abraão para sair da sua terra e para a terra prometida, está em Gênesis 12, aí tem essa parte aqui, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobre modo grande. Então, olha que interessante, né? Deus começa dizendo assim, não temas, né? Por que ele fala isso? Certamente porque Abraão estava com medo, né? Porque se ele chega falando não tema, ele sabe que ele estava com medo. E será que a gente também tem medo? Né? Certamente, né? Tem algum problema nisso? Eu acho que não, né? Porque faz parte da nossa natureza sentir medo, né? Só que aí vem a parte boa, eu sou o teu escudo, né? Você tem medo? Mas deixa que eu vou na frente, né? Eu vou na frente, eu protejo, né? E aí o teu galardão será sobre modo grande. Então é um sinônimo assim de recompensa. A sua recompensa vai ser muito grande, tá? Vamos guardar um pouquinho aí essa palavra galardão, e na cabeça de cada um vem algumas coisas, né? Sempre comecei a ver assim, eu lembrava sempre do desenho do Pica-Pau, né? Que tinha assim, a recompensa, né? Pelo bandido lá capturado, sei lá, né? Mas vamos pensar, vamos manter essa palavra galardão em mente e vamos olhar mais algumas passagens aqui. A segunda que eu queria mostrar está lá em Crônicas, segunda de Crônicas, o capítulo 15. É muito legal depois, se puderem ler o capítulo 14 e o 15. Eu não vou ler tudo, né? Só vou resumir aqui. Mas é muito bacana ver a história do rei Asa. Essa parte aqui, que está no versículo 2, e vou pular umas partezinhas do 7 e 8. Né? Então, no versículo 2, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Mas sede fortes, e não desfaleçam vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras, cobrou ânimo, ele se animou, né? Às vezes acontece, a gente está desanimado e tal, e se anima, né? E de novo apareceu aí, dizendo que teria uma recompensa a obra dele, né? E aqui essa história, né? Se buscar, né? Ele deixará achar, então a nossa iniciativa também de buscar, né? Tá? De novo aí a recompensa, tá? As outras passagens eu não vou, depois aqui eu vou mostrar as outras, mas deixa eu só voltar aqui em Gênesis 15:1 de novo e dar uma detalhada aqui.
De novo, né, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Né? Qual era a recompensa, Abraão? Qual era o galardão? Né? Que Deus falou: teu galardão será grande. E aí foi interessante assim que no versículo 2 vem a resposta de Abraão para isso que Deus disse. Ele fala: Senhor, que me haverá de dar se continuo sem filhos? Né? Então Deus falou que a recompensa ia ser grande e ele reagiu dizendo: olha, eu não tenho filhos. E qual que será que é o galardão aí, né? Fiquei pensando nisso, né? Depois que Abraão falou isso, Deus falou: olha para o céu, conta as estrelas, assim terás tua posteridade. A conclusão disso, mais para frente, no versículo 6, né? Abraão creu no Senhor. Então, de novo a pergunta, né? Qual era a recompensa? Né? Os outros versículos, que eu disse que tinha 28 ali no Antigo Testamento, onde essa palavra aparece, eu listei alguns aqui. Ela aparece no Salmo 127, versículo 3, e se você olhar lá, vai estar relacionado com o filho, a recompensa. Acho que a gente não precisa olhar as passagens agora, tá? Só para a gente resumir, mas depois você pode anotar e olhar com o tempo. Depois tem duas passagens em Eclesiastes, no 4:9 e no 9:5. No 4:9 é aquela parte que diz que é melhor ser dois, né, que está muito relacionado assim com a união. Né? Depois o 9:5, os mortos não têm recompensa. Ele parece dizendo assim: os mortos não têm recompensa, né? Então os vivos têm. E aí a gente lembra daquilo que Deus diz para Nicodemos, né? Tem que nascer, o Jesus, né? Tem que nascer de novo, né? Então assim, com essa vida, aí tem a recompensa, né? Assim, sem essa vida parece que não tem, está dizendo aqui que não tem. Em Isaías, duas passagens, no 40:10 e no 62:11, tá? Diretamente relacionado com Jesus. É aquela parte onde João Batista cita lá no capítulo 1 de João, quando ele diz: quem é você? Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Então são essas passagens de Isaías aqui. Então você vê que essa palavra galardão, né? Se a gente associar essas passagens, parece que a gente acha alguma coisa assim em comum, né? Jeremias fala de libertação, volta, que estava na terra do inimigo e voltou de lá. Então eu achei curioso, assim, sabe, olhar essas passagens e o que é o galardão, no final das contas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu também fico pensando, né, por que a gente foi para a Alemanha, né? Então, parece que Deus disse: o seu galardão vai ser grande, né? E a gente, de novo, voltando assim, da maneira que a gente começou conversando, né? Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. A gente não tem muita certeza assim, do que está acontecendo. A certeza que a gente tem: Deus está conosco. E finalizando aqui com Hebreus 10, interessante porque o Hebreus 11 é o capítulo que mais fala de fé. E lá no Hebreus 11:1, que é essa definição de fé, né? Só que interessante, eu olhei o capítulo 10, olha que animador esse final aqui, né? Antes de chegar no capítulo 11 de Hebreus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Apareceu de novo lá. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aí, depois que ele fala isso, ele entra no capítulo 11 e começa a falar de fé e dá os exemplos de fé do Antigo Testamento. Então, a gente na Alemanha, a gente tem lutas, tem dificuldades, né? E às vezes, eu acho que não deu certo, né? Acho que temos que voltar para o Brasil, né? E aí a minha confiança muito grande é que assim, Deus está cuidando e sabe do que a gente está passando,
né? E vai, se chegar uma hora que ele achar, não, deu, então vai trazer a gente de volta. Né? Eu não queria interromper esse processo, né? Porque eu tenho essa certeza, por meio da fé, de que Ele está conosco e está sabendo o que está acontecendo. Porque eu acho que todos nós temos desafios, temos lutas, temos dificuldades, toda mudança tem uma adaptação, né? Tem um desconforto, e a certeza de que Deus está cuidando e conduzindo nos dá descanso, né? Então mesmo depois desse tempo aí, eu acho que vale a pena, né, esperar e receber a recompensa. Eu vou terminar com essa passagem de Atos, que eu acho que tem a ver, assim, eu já falava ela antes da gente ir, assim, né, que eles, acho que era João e Pedro, tinham apanhado, né, tinham sido presos e tal, e aí os judeus lá, o que nós vamos fazer com esses caras? E aí veio lá o Gamaliel e deu uma apaziguada, assim, ele falou assim, ó, se o que esse pessoal está planejando e fazendo é humano, logo vão ser frustrados, não vai dar em nada, né? Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Gamaliel falou isso lá naquela hora, assim. Então eu penso também assim, né? Porque se realmente é de Deus que a gente tem feito, né? A gente pode ter descanso de que Ele está cuidando e a gente pode ter descanso nisso. Então assim, eu queria que, né, cada um de nós, né, que também tivesse dúvida, assim, talvez, ou algum medo, alguma dificuldade, assim, será que, né, está acontecendo comigo? Será que Deus está cuidando? Assim, para realmente confiar que Ele está, né? Faz uma oração, cada um no seu íntimo, e entrega, tá? Não deixa nenhum engano, não, desviar o pensamento de vocês, porque Ele não vai permitir que aconteça nada, né, além do que a gente pode suportar, tá? Falo isso para vocês, ao mesmo tempo para a nossa situação, né, que a gente está experimentando aí na Alemanha, tá? Era isso aí que a gente tinha para conversar, tá? E aí agora a gente pode bater um papo e... Brunão, conduz o tempo aí, porque como é que vocês costumam fazer aí, tá? Bom, acho que agora é conversar mesmo, né? Vou fazer as perguntas para ti, para vocês. Todo aquele pessoal que tu tem contato, que eu acho assim, nossa, né? Eu nem esperava que fossem tantos, né? Com esse tão pouco tempo que vocês estão lá, que a gente vê outros trabalhos, né? Sim. Tem alguma ligação com igrejas? Sim. Eles têm? Alguns, né? Alguns sim, outros não, então assim, varia muito. Né? Alguns, um ali era teu, o outro lá nunca tinha ouvido, mas então isso. dentre eles, esses ali, Não, né? Não, mas aqui esse grupinho, que é um grupinho assim, interessante, até foi bom você perguntar, né? Porque assim, quando a gente chegou lá, Aachen, deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Aachen é uma cidade bem universitária, então assim, na Alemanha muita gente tem a ver com Aachen, assim, ou já estudou lá, ou tem um filho estudando lá, ou mora lá ainda, então muito pessoal da turma tem alguma coisa a ver com Aachen. Por isso que eles convidaram a gente para ir para lá, porque teve no passado um trabalho muito grande assim com a turma lá, grande mesmo assim, né? E aí nos últimos anos não tinha mais nada, acabou, e aí eles chamaram a gente para ajudar nesse processo aí. Quando a gente começou a confirmação da nossa saída, aí esse estudante aqui, esses dois aqui, eles falaram assim, já que eles estão vindo, a gente podia fazer um grupinho. Aí a gente chegou lá, já tinha um grupo. Só que assim, são esses assim que já são cristãos, né? E os navegadores da Alemanha, todos eles frequentam igrejas. Assim, não existe uma igreja dos navegadores, né? Mas eles vão nas igrejas, né? Diferente, acho que daquilo que eu conheço da turma aqui, né? Não posso falar de toda a turma, mas, né? Eu falo para eles assim, gente, isso aqui é a minha igreja, eu falo para eles. É a minha igreja, é o meu momento de alegria da semana, a gente se reunir, ler a Bíblia junto, né? Para alguns é estranho, né? Outros entendem, mas então já tinha esse grupinho, né?
que foi a base, assim, foi muito bom ter esse grupinho. Eu vejo como o Paulo chegava e ia na sinagoga, né? Então parece que esse grupinho aí foi a nossa sinagoga, assim. Então aí foram surgindo outros, foram chegando, mas já tinha algo. Sei. Mas vocês não vão a nenhuma igreja. Não, então. E eles não acham isso estranho. Acha? Alguns acham, assim, não, eu sempre digo assim, porque é verdade que assim, para Suzana, assim, acompanhar ainda fica ruim, né? Para acompanhar assim um culto em alemão, né? Aham. Aí eu sempre falo para ele, não dá, né? Você tem que esperar aprender alemão. Mas quando eu tenho mais tempo para conversar, aí eles entendem. Agora, se é uma pessoa que chega, pergunta rápido assim, e eu vou responder rápido, não dá em nada, só dá confusão. Aham. Mas isso no grupo de alemães, né? É, Tá. E aqueles brasileiros que vocês têm também ali, que são Sim. de vários lugares, sim. eles. Tá. Um que chama outro, que chama outro. E, Não, os estudantes? Dos Os estudantes. estudantes, né? É. Esse daí, né? Aham. E para eles, esse tipo é novidade também? Eles não são cristãos, assim. Nunca né? Tá. foram em nenhum lugar, nem leram Bíblia, nada. Aham. A salvo, né, o Bruno, né, e o João, né? O João, ele é da família dele, lembra? Eles estavam lá na casa do Roberto, né? Eles são da igreja presbiteriana, se eu não me engano. Eu não Só que a sei. mãe dele, a gente fez um encontro bem parecido com esse em São Paulo, e aí a família do João estava lá. Foi muito legal, né? Ela foi lá na frente, falou e tal, e ela falou, olha, ele estava assim numa fase meio afastado e tal. Isso que eu tô vendo. Não, o que eu achei impressionante nela, eu estava lá em São Paulo também, é que normalmente uma mãe, mesmo cristã, ela tem medo de um filho ir para um outro país e entrar dentro de uma seita, né? Sim. E ela ficou tão contente de Sim. estar com vocês dois lá, que eu achei impressionante, né? Porque a primeira coisa é questionar os pais, né? Aceitam, né? E ela estava muito contente, né? E agradecendo a Deus esse grupo lá na Alemanha e o filho dela, que a princípio ainda estava meio afastado da igreja emÃo Paulo. Né? Não sei se era Isso, São Paulo. foi o que ela falou. Muito legal ver. Normalmente é uma fácil dúvida. Você que está orando muito, né, para Isso, ele achar um ambiente. Não, e aceitou muito fácil, sim. Achei, assim, uma coisa do Espírito Santo mesmo. Muito bom, e agora a nossa oração é para que ele volte, né, e lá na universidade ele chame os amigos, né, e comece a acontecer uma coisa muito legal lá, né. Agora mudando de tema. E as meninas, isso, como é que vem todo esse envolvimento de vocês com esse grupo que entra e sai da tua casa? Isso aí é uma coisa que até a Elisa, né, que é a filha do John, lá, ela falou que ela vivenciou isso aí, né, e tem o ponto de vista dela, e muito parecido, né, Sim. de mais se recolher, né. Isso é um desafio, eu acho, assim, lidar com isso, tanto para as meninas quanto para mim também, porque, né, por exemplo, assim, esse grupo acontece nas quintas-feiras, né, não esse grupo. O grupo em alemão, né. No meio da semana, então as crianças têm que acordar cedo e às vezes eles vão ficando, e como o apartamento é pequeno, as meninas não conseguem, né? O Davi até consegue dormir. Então a gente vai ali conversando, precisa acabar mais cedo, porque eles precisam dormir, então é um desafio. Aí a gente começou a fazer assim fora de casa, assim, num outro ambiente lá que um amigo meu emprestou o espaço, assim. Tem um espaço bem bom, né? Nossa, mas aí é uma tralha de coisa que eu carrego pra cozinhar e tal. Falei, posso fazer aqui hoje? Pedi aí eu uma sei. vez, daí tá só lá em casa agora. Mas o pessoal também diz, o ambiente familiar, assim, é melhor, né? Embora, assim, as meninas não participam, assim, mas, sei lá, os estudantes entraram numa casa, sabe? Vem numa casa, que tem uma sala, que tem pra eles é legal isso. Sim, vai se achando. Por causa da idade. Ele não, daqui não, mas é as meninas, né? Sim. A idade. Sinceramente não curtem muito. Dá pra entender. Não, é uma questão. Quando tu nasce naquela primeira com o russo, com a família russa, foi festejando o Natal. Sim. E falou que são ateus. Sim. Eu
mim é uma curiosidade, o sentimento deles numa data Sim. de Natal, que é o significado para nós cristãos Sim. e para eles. Exatamente, é O Páscoa que também, né? eles comentaram? O que eles comentaram aqui, olha, com relação ao Natal? Porque eles comemoram o Natal, né? Muita gente no mundo comemora o Natal, né? Como um feriado, assim, né? Uma data festiva, né? Nem sabe. Mesmo o que é sem o significado de Jesus, né? É um feriado, Sim, né? porque Tem todo lado comercial, Papai Noel. Que tu comentou com relação ao Espírito Santo e o menino Não conhecia. conhecia. Não conhece. Mas assim mesmo festejam o Natal, esse que é interessante. Tem aquela noção que o significado. Mas na Rússia eles não comemoram o Natal dia 25, eles comemoram 7 de janeiro, alguma coisa assim, A né? Argentina também, assim. Mas como a família está na Alemanha, eles querem muito, assim, fazer o que os alemães fazem. Então eles queriam muito comemorar no dia 25 como os alemães, né? E vocês tentaram levar a palavra. Sim, devagarzinho, né? Até bem devagarzinho. Sim, aí que eu vejo que o sucesso é o galardão. É isso aí. Não é? O galardão disso, dessa, de vocês levarem né, conhecimento bíblico e vocês conseguirem, é a sementinha. Né? Vocês conseguirem é um galardão imenso. Esse é o galardão, né? Veja assim. Sim. Não sei se de repente eu estou em. Não, é isso aí que a gente também Seria o galardão. quer muito ver Eles devem ter acontecer. como tradição, tipo assim, o Papai Noel, Natal, né? Eles nem sabem quem é Cristo, mas é uma festão no Natal, Papai Noel, tal. Tradição. A Acho Páscoa. nesse sentido, né? Mesma coisa a Páscoa, né? Isso, um coelhinho e tal. Mas eles queriam muito, como o senhor comentou, né? Eles querem muito assim fazer o que os alemães fazem. Até a gente tentou combinar com eles para fazer antes, né? Ou depois, era antes, né? Porque a gente também tem uns amigos, né? Que a gente queria passar o Natal junto e a gente, entre aspas, assim, sacrificou para estar com eles, né? E aí a gente tentou assim arranjar, não, então vamos fazer com eles antes, mas ela falou, não, eu quero fazer no dia 24. Aí eu falei pro pessoal lá, isso não vai dar.